O Império Romano foi um dos maiores impérios da história humana. Durante seu auge, estendia-se das frias terras altas da Britânia do Norte até os quentes desertos do atual Iraque, da costa nordeste do Mar Negro até o deserto do Saara. No seu auge, pelo menos 20% da população mundial viveu e morreu sob o domínio dos Césares. Desde a fundação da cidade de Roma, em 753 a.C., até a queda de Constantinopla em 1453, a história romana abrange mais de 2.200 anos. Mas a queda do Império Romano é um dos temas mais complexos e ainda hoje mais debatidos na história. Nós, humanos, gostamos de explicações simples e convincentes para os eventos, e temos problemas para entender uma interação complexa de muitos fatores diferentes. No entanto, a queda do Império Romano é exatamente um desses casos. Embora muitos historiadores tenham surgido ao longo dos séculos apresentando suas próprias teorias para a queda do Império, a realidade é muito mais complicada do que gostaríamos de acreditar. Mas é exatamente por essa razão que somos atraídos pela narrativa de um único grande motivo para a queda do Império Romano. O historiador inglês Edward Gibbon, por exemplo, provavelmente um dos primeiros historiadores a analisar minuciosamente a queda do Império Romano, publicou uma obra em 6 volumes sobre esse tema chamada A História do Declínio e Queda do Império Romano, com o primeiro volume sendo lançado já em 1776. Ele moldou famosamente a ideia de que a queda do Império Romano foi principalmente atribuída a uma crescente decadência da população romana. Esta teoria da decadência, embora muito simplificada pelos padrões modernos e já refutada várias vezes, ainda atrai muitos por sua simplicidade convincente. No entanto, veremos durante o curso deste vídeo que infelizmente não podemos atribuir o fim de um dos maiores impérios da história humana a apenas um único fator. Vamos começar então com a razão menos importante, como número 10, e avançar para as mais importantes, até que o número 1 seja a razão mais importante para a queda do Império Romano. Por favor, tenha em mente, no entanto, que isso é baseado em opiniões que formei ao longo dos anos lendo muitos livros sobre o assunto, e portanto, no final, é apenas a minha própria opinião. Além disso, esta não é de forma alguma uma lista completa, e você certamente encontraria muitas mais razões que desempenharam um papel na queda do Império. 10. A erosão da posição do imperador. Sabemos que o primeiro imperador foi Octaviano da dinastia Juliana, que era sobrinho do grande Júlio César. Para as gerações futuras, o título de imperador ainda conteria a palavra Augusto, sinônimo desse alto cargo. Mas já no primeiro século, problemas apareceram. Após o reinado tirânico de Nero, uma guerra civil estourou e vários imperadores lutavam pelo trono. Vespasiano conseguiu sair por cima e depois houve estabilidade por um tempo. O século II depois de Cristo marcou o auge tanto da extensão de Roma quanto do próprio cargo de imperador. Os 5 bons imperadores, Nerva, Trajano, Adriano, Antonino Pio e Marco Aurélio, eram sinônimos do que os imperadores poderiam realizar se o título fosse dado a um homem de integridade e virtude. No entanto, após Marco Aurélio, o respeito pelo imperador foi severamente danificado pelo reinado tirânico de Cômodo, que culminou em outra guerra civil. Com Septímio Severo, não apenas o primeiro africano ascendeu ao trono, algo que era impensável no tempo de Augusto, mas também nasceu o princípio da ascensão ao trono pela força militar. Isso levou à crise do século III, onde o império estava entrincheirado em quase constante guerra civil, onde novos imperadores eram proclamados pelos exércitos e lutavam contra outros imperadores regularmente. Isso quase acabou com o Império Romano ali mesmo, não fosse pelos esforços valentes do imperador herói Aureliano e mais tarde Diocleciano. Mas o dano já havia sido feito, e o respeito pelo título de Augusto nunca teria a mesma reverência como sob Trajano ou Marco Aurélio. Isso culminaria então em muitas mortes violentas de imperadores ao longo dos anos. Na verdade, ser imperador se tornou um negócio muito perigoso no século III. Se durante o início do Império 55,6% dos imperadores morreram de causas naturais ou doenças, apenas 25,4% morreram de tais causas durante o final do Império, mas quase
2,8 litros, morreram por uso de violência até 480 d.C. Isso causaria uma enorme desestabilização do império, o que contribuiria grandemente para a queda. 9. Declínio na disciplina militar. Quando imaginamos o exército romano, a primeira coisa que vem à nossa mente são as legiões, a espinha dorsal muito disciplinada e treinada do poderio militar romano. E de fato, durante os tempos de César, Augusto, durante os tempos de Tibério, de Domiciano, e até mesmo durante os tempos de Marco Aurélio, no final do século II d.C., as legiões eram essa força formidável que era capaz de garantir as fronteiras do império. No entanto, a crise do século III teria um profundo efeito no exército romano, e esses tempos tumultuados, durante os quais o império quase caiu, mudariam o exército romano para sempre. As legiões com seu escudo retangular, o scutum, e com sua armadura segmentada, a lorica segmentata, com o gladius e seus piluns, essas legiões estiveram ativas do século I a.C. até o século II d.C., mas a crise do século III exigiu unidades mais rápidas e flexíveis, de modo que as unidades de cavalaria se tornaram mais importantes, e a lorica segmentata começou a desaparecer do uso. Foi substituída pela lorica ramata, a cota de malha, e o scutum foi substituído pelo escudo redondo. Um soldado romano do final do exército romano ocidental, portanto, às vezes não parecia muito diferente dos bárbaros contra os quais estava lutando. A reestruturação do exército romano também andou de mãos dadas com um declínio na disciplina militar. Se um centurião no século I d.C. precisava ser alfabetizado, ter cartas de recomendação, ter pelo menos 30 anos de idade, já ter servido alguns anos no exército e também ter que ser capaz de aumentar o moral de seus soldados, os requisitos e funções de um centurião foram consideravelmente reduzidos no final do exército romano. Isso, por sua vez, levou a um declínio na disciplina dentro das legiões, o que foi bastante prejudicial para a eficácia militar do império. 8. Cristianismo e a erosão dos antigos valores marciais. É errado atribuir a queda do Império Romano apenas ao cristianismo, pois muitos imperadores cristãos posteriores do Império Romano do Oriente, como Justiniano, foram extremamente bem-sucedidos. No entanto, a ascensão do cristianismo certamente desempenhou um papel crucial na queda do império. Com a vitória de Constantino na Batalha da Ponte Milvia em 312 d.C., um imperador subiu ao poder que pela primeira vez favoreceria essa nova religião. O monoteísmo já estava em ascensão há 2 séculos, e especialmente durante os tempos caóticos do século III. Muitos dos imperadores soldados adoravam Mitras ou Sol Invictus. Constantino continuou essa tendência, mas ele escolheu o cristianismo, uma religião que era contraditória a muitos dos valores fundamentais de Roma e antigos sistemas de crenças marcianas. Enquanto a adoção do cristianismo no Oriente aconteceu rapidamente, o Ocidente foi muito mais relutante em adotar essa nova religião. Na verdade, sob o usurpador imperador Eugênio, os templos dos antigos deuses foram abertos pela última vez em Roma, e os antigos ritos pagãos foram praticados até o ano de 394 d.C. Com a vitória de Teodósio na Batalha do Rio Frígido em 394, o fim dos antigos ritos pagãos estava praticamente confirmado. Todos os valores sociais e o sistema de crenças marciais dos velhos tempos agora estavam sendo subvertidos. Os jogos gladiatórios foram realizados pela última vez em 403. Uma carreira eclesiástica como monge ou padre agora se tornou uma alternativa viável ao serviço militar, drenando os tão necessários novos recrutas das legiões para a igreja. Os valores cristãos levaram a uma diminuição do vigor marcial e a uma menor disposição para morrer pelo império. Na verdade, potenciais recrutas começaram a se mutilar para evitar a conscrição nas legiões. Isso, por sua vez, necessitou do recrutamento de mercenários bárbaros, mas isso criaria um novo conjunto de problemas. Além disso, o cristianismo levou a um declínio nos nascimentos. Em várias famílias romanas ricas, as filhas eram obrigadas a fazer votos religiosos e a nunca se casar,
para que a riqueza da família não fosse dispersa em dotes. Essa prática se tornou tão ruim que levou a um declínio nos nascimentos, reduzindo ainda mais o número de novos recrutas. Para esse fim, o imperador Majorianus promulgou uma lei em 458 d.C., a Novella Majoriani 6, elevando a idade mínima para as mulheres para 40 anos, onde seria permitido assumir votos religiosos. Mas, como o reinado de Majorian infelizmente não durou muito, essa lei não entrou em vigor. Vemos, portanto, que mesmo que o cristianismo certamente não tenha sido a única razão para o fim do império, ele desempenhou um papel importante. E por favor, se inscreva neste canal se você não quer perder nenhum vídeo futuro sobre a história da queda do Império Romano. Gracias a Guti Biamic. 7. Decrescente importância de Roma e mudança para novas capitais. A invasão do norte da Itália durante a crise do século III mostrou que a Itália se tornou vulnerável. Impensável durante a Pax Romana dos séculos I e II, Roma agora se tornou um possível alvo para invasões bárbaras. Assim, o imperador Aureliano mandou construir uma gigantesca muralha defensiva ao redor da capital de 271 a 275 d.C., as muralhas aurelianas de Roma que levam seu nome, e ainda hoje estão completamente intactas em muitos lugares. A vulnerabilidade aumentada de Roma levou Diocleciano a transferir a sede imperial para o Império Oriental, para a cidade de Nicomédia, atual Izmit, na Turquia. Essa transferência de poder para o leste já era um presságio do que estava por vir. Constantino iria aprofundar essa tendência e ir ainda mais longe, transformando a antiga cidade grega de Bizâncio na nova capital do Império Romano, a cidade que levaria seu nome, Constantinopla. Imperadores romanos posteriores às vezes nem sequer pisavam em Roma. E assim começou o declínio da cidade de Roma. Essas novas capitais no leste podem ter sido vantajosas de uma perspectiva puramente estratégica. No entanto, essa mudança de poder imperial para o leste enfraqueceria ainda mais a metade ocidental do império. Isso resultaria finalmente na divisão do império em uma metade oriental e uma metade ocidental, governadas por dois imperadores diferentes, um oriental e um ocidental, com, como veremos, consequências desastrosas para o Império. 6. O sistema Magister Militum no Oeste. O imperador Constantino reformaria o Império Romano de muitas maneiras profundas, que serão o tema de muitos vídeos a seguir. Ele não apenas mudou a capital para sua nova Roma, a cidade de Constantinopla no leste, mas também desfez a guarda pretoriana, que desempenhou um papel importante na política de Roma por 300 anos. Ele também preparou a ascensão do cristianismo, que subverteu o tradicional sistema de valores e crenças romanas, e também reformou o exército romano. Uma dessas reformas foi a criação do cargo de Magister Militum, o general supremo do exército romano. A partir de Constantino, o Magister Militum do Oeste comandaria os exércitos de campo do Oeste. Este sistema funcionou bem por algum tempo, até que, no início do século V, os Magister Militums no Oeste se tornaram tão poderosos que o próprio imperador muitas vezes se sentia ameaçado pelo poder militar que eles exerciam. Isso resultou no assassinato do Magister Militum Flavius Stilicho, em 408 pelo imperador romano do Ocidente Honorius. Infelizmente, este era um Magister Militum muito capaz, e com sua morte, o declínio do exército romano do Oeste foi grandemente acelerado. 46 anos depois, o Magister Militum Flavius Aetius foi morto por razões semelhantes pelo imperador do Ocidente Valentinian III, com resultados catastróficos. Depois disso, o título de Magister Militum seria concedido cada vez mais frequentemente a chefes bárbaros com suas próprias agendas, que na maioria das vezes eram contrárias à agenda do imperador do Ocidente. Isso culminou com o bárbaro Ricimer se tornando Magister Militum no Ocidente. Infelizmente, Ricimer fez absolutamente tudo o que pôde para acabar com o Império Romano do Ocidente, e trabalhou fortemente contra os imperadores romanos do Ocidente, matando muitos deles, e frequentemente reinando através de imperadores fantoches. Eu falo extensivamente sobre como as vilanias de Ricimer aceleraram a morte do Império Romano do Ocidente no primeiro vídeo deste canal.
Assim, o Magister Militum desempenhou um papel crucial no fim do Império Romano do Ocidente. 5. Barbarização do exército romano do Ocidente. No segundo século depois de Cristo, o Império Romano havia crescido tanto que tinha que contar cada vez mais com mercenários bárbaros recrutados, os chamados foederati, para defender a enorme fronteira do Império contra ameaças inimigas externas. Embora o exército romano tenha empregado foederati em números relativamente baixos por muito tempo, isso começou a mudar após a Batalha de Adrianópolis em 378 depois de Cristo. Cada vez mais tribos germânicas estavam agora invadindo abertamente o território romano e se estabelecendo em terras romanas. Cada vez mais, o Magister Militum do Oeste chamava a ajuda dos foederati para travar guerras em nome do Império, em troca de terras onde eles seriam autorizados a se estabelecer dentro das fronteiras do Império. Mas foi em 394 depois de Cristo que essa prática começou a sair do controle. Essa foi a data fatídica em que ocorreu a Batalha do Rio Frígido. Aqui o legítimo imperador romano Teodósio marchou contra o usurpador romano do Oeste Eugênio e seu Magister Militum Arbogast. Esta batalha merece um vídeo inteiro para si, mas foi aqui que Eugênio e Arbogast foram derrotados. Infelizmente para o Império do Oeste, isso significou a quase completa aniquilação da maioria das legiões ocidentais. O Império do Oeste nunca seria capaz de restaurar as legiões ao seu antigo poder. Os nativos da Península Italiana se tornaram muito relutantes em se juntar às legiões por razões discutidas anteriormente. Assim, o Império do Oeste, incapaz de recrutar novas legiões após aquela batalha desastrosa, a prática de recrutar mercenários bárbaros agora se tornou a norma em vez da exceção. Não é preciso dizer. Os bárbaros eram mais leais aos seus chefes bárbaros do que à causa do Império. Isso permitiria que Magister Militums posteriores, como Ricimer, causassem estragos no Império já enfraquecido, e isso deveria contribuir muito para a queda. 4. Invasões bárbaras. É uma crença comum que o principal motivo para o fim do Império Romano do Ocidente foram as invasões bárbaras do século V, mas veremos que isso não pode estar correto. No final do século IV, os hunos, um agressivo grupo de pessoas asiáticas, começaram a migrar para o oeste, o que por sua vez levou a uma reação em cadeia de muitas tribos germânicas migrando. Essas tribos germânicas fugiram dos hunos para o oeste e buscaram asilo dos impiedosos e brutais cavaleiros hunos. Isso geralmente significava que as tribos germânicas tinham que atravessar para o território romano. Após a desastrosa derrota dos romanos na Batalha de Adrianópolis em 378 d.C. contra os godos, cada vez mais tribos germânicas começaram a invadir o Império. No inverno de 406, um grande grupo de vândalos, alanos e suevos atravessou o rio Reno congelado e invadiu os territórios do Império Romano do Ocidente. Isso foi ruim de várias maneiras, mas o mais importante, privou o Estado romano de receita tributária, já que os territórios controlados pelos bárbaros, é claro, não pagariam impostos às autoridades romanas. Esses eventos desencadeariam uma reação em cadeia que acabaria levando ao fim do Império Romano do Ocidente, cerca de 70 anos depois, com o estabelecimento de reinos germânicos. No entanto, as invasões bárbaras sozinhas não podem ser as únicas razões para a queda do Império. O Império já havia enfrentado derrotas desastrosas contra tribos germânicas antes, especialmente durante a crise do século III, quando grandes forças dos Alemanni, vândalos e góticos, por exemplo, invadiram o norte da Itália várias vezes e saquearam e destruíram muitas cidades no norte da Itália. Eles só foram parados pelos esforços valentes do imperador Galienos e do imperador Aureliano. Portanto, as invasões bárbaras sozinhas não poderiam ter acabado com o Império, se não houvesse outros fatores mais importantes em ação, permitindo que as invasões bárbaras ocorressem em primeiro lugar e se alastrassem no século V. 3. Governantes catastróficos e decisões ruins. A crise do século III já poderia ter sido o fim do Império Romano, se não fossem os imperadores ou generais certos presentes no momento certo. Galienos derrotou os Alemanni em 259 d.C. na Batalha de Mediolanum. Aureliano,
um dos imperadores mais heróicos do Império Romano, derrotou novamente os Alemanni no norte da Itália em 271 d.C. Ele então derrotou os godos na Dácia no mesmo ano. Ele então derrotou o Império Palmireno, que se separou em 272 e 273, reincorporando-o ao Império Romano. Depois, ele se moveu em direção ao Império Gálico e o derrotou em 274 d.C., também reincorporando-o ao Império Romano. Diocleciano então construiu sobre os esforços de Aureliano e promulgou reformas econômicas e políticas, estabilizando novamente o Império. Se esses imperadores não tivessem tomado as decisões corretas e estivessem presentes no momento certo, o Império Romano provavelmente já teria terminado no século III. O século V também teve grandes heróis que defenderam o Império no momento certo. Flavius Stilicho, o Magister Militum do Oeste, derrotou os visigodos várias vezes e derrotou uma grande força invasora de godos e vândalos em 406 d.C. na Batalha de Faesulae, no norte da Itália. Mas o incapaz e mau imperador Honorius mandou matar Stilicho em 408, temendo o crescente poder do lendário general. Com essa decisão, ele roubou ao Império o seu maior defensor. E de fato, apenas 2 anos depois, os visigodos saquearam Roma em 410 d.C. O Império se estabilizou um pouco depois, mas decisões ainda mais desastrosas foram tomadas mais tarde no momento errado. Em 454, a história se repetiu, quando o incapaz imperador Valentiniano III matou o Magister Militum Flavius Aetius com suas próprias mãos. O próprio Flavius Aetius, que apenas 3 anos antes havia derrotado Átila, o Huno, e assim havia salvado o Império. Novamente, 1 ano depois, Roma foi saqueada em 455. Então, finalmente em 457, um imperador capaz ascendeu ao trono na forma de Majoriano. Ele poderia ter sido o próximo Aureliano, e começou com grande promessa, promulgando muitas reformas e reconquistando vastos territórios dos reinos bárbaros para o Império Romano do Ocidente. Mas ele foi traído e morto por Ricimer muito cedo, para que suas reformas pudessem se consolidar. Após Majorianos, Ricimer acelerou muito a queda, e naquela época não havia mais ninguém que pudesse defender o Império. 2. A divisão do Império. Estamos agora nos aproximando das razões mais importantes para a queda desse grande império. A segunda razão mais importante para a queda do Império Romano é muito provavelmente a divisão do Império. Se o Império Romano fosse uma força unificada durante o tempo das invasões bárbaras, os invasores bárbaros provavelmente não teriam chance de conseguir derrubar o Império Ocidental. No entanto, o Império Ocidental e o Oriental nem sempre estariam em termos amigáveis. E na verdade a guerra civil seria bastante comum. O Império havia sido dividido em uma metade oriental e uma ocidental por Diocleciano em 285. Isso foi um resultado direto da crise do século III. No sistema de Diocleciano, o Império seria na verdade dividido em 4 partes governadas por 4 imperadores. 2 imperadores seniores e 2 imperadores juniores. Esse sistema era chamado de tetrarquia. Não é preciso dizer que ele falhou imediatamente após a aposentadoria de Diocleciano em 305, onde uma guerra civil irrompeu com vários imperadores lutando novamente uns contra os outros. Essa guerra civil durou até o novo imperador Constantino derrotar todos os seus rivais em 324. E se tornar o único imperador. Mas a divisão não havia sido revertida. A partir de 364, deveria se tornar a norma que um imperador ocidental e um oriental governariam independentemente um do outro. Isso poderia ser vantajoso em algumas situações, pois os 2 imperadores poderiam responder a ameaças em suas respectivas metades do império mais rapidamente. No entanto, problemas com o sistema começaram a aparecer. Em 378 d.C., por exemplo, o imperador romano do Oriente Valens iniciaria uma batalha com uma grande força gótica em Adrianópolis, sem esperar por reforços do imperador romano ocidental Graciano. Essa excessiva confiança e má estratégia militar levaram a uma derrota catastrófica das forças romanas orientais em Adrianópolis, o que permitiria aos godos se estabelecerem em terras romanas
como uma entidade distinta dentro de suas fronteiras. Apenas 16 anos após a Batalha de Adrianópolis, o próximo desastre ocorreria como resultado direto dessa divisão. Uma grande parte das legiões romanas orientais, sob o comando de Teodósio, lutou contra as legiões romanas ocidentais, na Batalha do Rio Frígido, em 394 d.C. O resultado foi a derrota total das forças romanas ocidentais, sob o comando de Eugênio e Arbogastes, o que resultaria em um enfraquecimento severo do Império Romano Ocidental. Como após esta batalha o Império Romano Ocidental se encontrou com um exército severamente reduzido, teve que depender cada vez mais de mercenários bárbaros, com consequências desastrosas, como vimos. Em 406 hostilidades irromperam entre o Império Ocidental e Oriental sobre a província de Ilírico. O Magister Militum Flavius Estílico queria Ilírico para o Império Ocidental, pois eram excelentes campos de recrutamento, e ele precisava de novos recrutas para os exércitos ocidentais. Isso quase levou a uma guerra entre o Império Oriental e o Ocidental. Mais tarde, em 441, quando Átila, o Huno, atacou o Império Romano do Oriente, o imperador oriental Teodósio II pagou aos hunos e os convenceu a não atacar o Oriente, o que os fez marchar para o Oeste e atacar o Ocidente. E isso enfraqueceria novamente o Império Ocidental, pois exigia grandes forças romanas e federadas para lutar contra os hunos, que teriam sido fortemente necessárias na luta contra outros bárbaros, invadindo o Oeste, em 476 d.C. Então, finalmente, o imperador oriental Zeno assistiu e não fez nada para intervir, quando o chefe germânico Odoacro encerrou o reinado dos imperadores romanos no Oeste. Também deve ser notado que o Império Oriental tinha as províncias mais ricas. Assim, o Império Ocidental se encontrava com o tesouro imperial mais pobre, limitando sua capacidade de sustentar grandes exércitos. Assim, a divisão do Império, em retrospectiva, causou muito mais mal do que bem, e foi um fator importante na queda do Império. 1. Falta de um sistema de sucessão, e portanto, guerra civil constante. Como dissemos, há muitos motivos para a queda do Império, mas o mais importante seria a falta de um sistema de sucessão no Império Romano, e como consequência direta, um estado de quase constante guerra civil. Na verdade, após Augusto se tornar imperador em 27 a.C., não houve um único século sem guerra civil, devido à falta de um sistema claro de sucessão ao trono. Isso aconteceu pela primeira vez após o assassinato de Nero, que trouxe 4 imperadores em 69 d.C. Vespasiano emergiria vitorioso, mas o precedente havia sido estabelecido de que alguém poderia se tornar imperador pela força militar. A estabilidade retornou durante a Pax Romana do século II, onde um sistema de adoção havia sido bastante bem sucedido por algum tempo. Mas, ironicamente, foi um dos melhores imperadores romanos de todos os tempos, Marco Aurélio, que acabou com esse sistema de adoção ao tornar seu filho Cômodo imperador em 180 d.C. O reinado de Cômodo se mostraria uma tirania desastrosa, e com seu assassinato em 192 d.C., o Império voltou a estar em guerra civil. No terceiro século, muitos generais foram proclamados imperadores por seus exércitos, e depois lutaram entre si, esgotando as forças vitais do Império que teriam sido necessárias para lutar contra os inimigos externos do Império. E isso se tornou tão ruim que o Império veria mais de 20 imperadores subir e cair nos quase 50 anos, entre 235 e 284 d.C., em comparação com os 26 imperadores que reinaram desde o tempo de Augusto até 235 d.C. Diocleciano tentou restabelecer um sistema de sucessão ordenado com sua tetrarquia, mas não durou, e a guerra civil estourou imediatamente após seu reinado, onde, como antes, imperadores rivais lutavam entre si, esgotando novamente o império de exércitos vitais, matando dezenas de milhares de legionários regularmente em cada conflito. Isso durou até o fim do Império Romano do Ocidente em 476,
onde o conflito aberto entre imperadores e usurpadores, e depois até entre imperadores e o Magister Militum, se tornou não a exceção, mas a norma. Isso continuou mesmo após a queda do Império do Ocidente. E os imperadores continuaram a lutar contra outros imperadores ou usurpadores até o fim. É assim que podemos dizer que é realmente um milagre que o Império tenha sobrevivido por tanto tempo quanto durou. O Império do Ocidente caiu após 500 anos de governo imperial, apesar das quase constantes guerras civis. Um tempo surpreendentemente longo, considerando o quão desastrosas essas constantes guerras civis foram para o Império. Se o Império tivesse um sistema de sucessão organizado, o Império nunca teria se dividido e imperadores únicos teriam reinado, evitando essas constantes guerras civis. As constantes guerras civis quase levaram ao colapso do Império durante a crise do século III, e levaram ao colapso do Império do Ocidente em 476. Se o Império fosse uma força unida, os invasores germânicos não teriam tido chance. O Império continuou por mais 1000 anos no leste, mas um sistema de sucessão ordenado também nunca foi estabelecido lá. Assim, o Império frequentemente tinha que lutar contra si mesmo, em vez de se concentrar nos inimigos externos, como os persas e mais tarde os árabes e os turcos. É assim que devemos reconhecer o quão incrível é que o Império Romano sobreviveu de alguma forma desde os tempos de Augusto até a queda de Constantinopla em 1453. Uma menção honrosa como motivo para a queda do Império vai para os problemas econômicos. No entanto, vejo problemas econômicos como uma base tributária em declínio, inflação galopante e colapso do comércio como resultado direto das muitas crises do Império e não como a causa. Mas sim, o declínio econômico certamente também desempenhou um papel em acelerar a queda. Este vídeo foi incomumente longo, mas por mais que eu lamente, a queda do Império Romano é um tópico extremamente complexo que merece atenção aos detalhes, e seria insincero simplificá-lo excessivamente. Bene vale amici e até a próxima vez.